Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast JVN. A sexta-feira chegou e eu, Elaine Lina, estou de volta com mais um episódio dessa terceira temporada de entrevistas especialmente preparadas para você que tem sangue empreendedor. Então, antes de começar, já curte aí e compartilha com quem você acha que também pode gostar desse vídeo. E para ser avisado ou avisada sempre que tiver novidade por aqui, não esquece de ativar o sininho se você estiver no YouTube e de clicar em seguir se você estiver no Spotify. Hoje eu tenho uma convidada poderosa. Ela sabe tudo de gestão de pessoas e de RH. Ela nasceu em São Paulo, mas há algum tempo já ela mora em Bragança Paulista, aqui do ladinho de Atibaia. Ela é formada em administração e licenciada em matemática. É consultora em gestão de pessoas com mais de 35 anos de atuação na área de RH e mais de 16 anos na docência superior. Ela é professora de graduação na Unifaat, na FATEC Bragança Paulista e na FATEC Jundiaí, além de lecionar na pós-graduação da USP de Bragança, Itatiba e Campinas. Parece muita coisa? Você já ficou sem fôlego? Até eu também. Mas não para por aí não, porque ela também ministra cursos de empreendedorismo e de inteligência emocional pelo Sebrae. Eu tenho o privilégio de conversar hoje com a minha amiga e colega de docência, Márcia Paiva. Márcia, querida, muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui. Oi, Lina, boa tarde. Eu que agradeço imensamente. Estou assim, cheia de coraçãozinho para você, que eu estou muito feliz pelo convite, né? De você me proporcionar essa maravilhosa experiência para as pessoas estarem me conhecendo. E eu acho que hoje vai valer a pena. Toda essa ansiedade que eu estou, porque eu estou com frio na barriga. Né? Mas eu estou muito feliz, gratidão, viu, querida? Eu adoro você, você sabe que eu sou sua fã, né? Você é uma referência, então, assim, eu estou aqui hoje muito feliz, feliz mesmo. Imagina. Hoje aqui é papo, um pouco papo de comadres, né? Que somos as duas professoras aqui. A gente sempre conversou muito nos corredores da faculdade, mas Sim. também a gente se observa no mercado já há bastante tempo. A Márcia é uma profissional muito respeitada aqui na região, atende muitas empresas, né? As pessoas conhecem muito o trabalho dela. E hoje ela traz novidade para contar aqui também. A gente vai falar sobre tudo isso. Mas eu queria começar lá do comecinho, Márcia. Uma carreira dessas, né, tão rica, tão diversificada, quer dizer, com formação na área de humanas, na área de matemática, né, uma matemática trabalhando com a gestão de pessoas, eu acho isso no mínimo curioso, muito bacana. E aí a gente fica se perguntando como é que você construiu essa carreira toda. Então vamos lá, vamos do começo. Como é que foi a sua formação? Como é que você começou, ingressou na área de recursos humanos? E como é que foi essa trajetória até você chegar no momento que você está hoje? Então, Lina, tudo começou, né, antigamente, lá quando a gente sai do ensino, do Fundo 2, que a gente começa no ensino médio, tinha já uma opção na época, hoje não existe mais, mas você podia optar por administração, contábeis. E na época eu optei por administração já lá atrás, mas já com sonho que eu queria fazer psicologia. Eu tinha esse sonho. Eu tive uma professora que me deixou encantada. E eu terminei a escola com 17 anos, né? E eu queria fazer muito a faculdade de psicologia. Mas meu pai, ele não tinha condições na época de pagar um curso para mim, infelizmente. Eu acho que eu fiz errado, Lina. Que ao Não, invés de estava indo começar. bem. Estava indo Tava. bem. Tá, você falou direitinho. Você Será que dá começou para com 16 pelo anos. menos falar que eu nasci em São Paulo, aquela coisa? Bom, de volta, se você quiser reformular, Então falar, eu vou nasci em São Paulo. reformular, tá? Tá. Ô, Eline, então, eu nasci em São Paulo, né? Só que eu morava no bairro de Perus, aonde eu residei até 34 anos, tá? É o bairro, na verdade, da Zona Oeste. E lá eu tive toda, né, minha trajetória, desde infância até adulto. Então, foi muito interessante que no ensino médio tinha uma opção que hoje não tem mais, que era que você poderia escolher ensino. Não é, hoje tem o profissionalizante pelo Centro Paula Souza, mas na época não era nível estadual mesmo, do governo, que a gente poderia estudar
cursos profissionais que poderiam ser contábeis ou administração. E na época eu já escolhi administração, não me pergunte por quê, alguma coisa. Eu não tinha todo esse conhecimento, né? Meus pais não me instruíam tanto. A gente ia Você meio escolheu pela entre as opções que tinha ali. que tinha. E aí eu não quis magistério, não. Uhum. Engraçado, né? Eu queria já um pouquinho mais entender que eu queria trabalhar. Eu já tinha essa. E eu sabia que magistério ia ter que só estudar de manhã. E eu não queria, eu queria já voar, né? Mas nunca pensei no recursos humanos. E aí eu comecei a fazer administração. Por ventura disso, surgiu, né, meu primeiro emprego no hospital, mas até aí eu fui trabalhar com a minha tia. Mas 6 meses depois, houve uma oportunidade no banco, que era a nossa Caixa, nosso banco, que hoje não existe mais, e me convidaram, já tudo convite, me convidaram para mim trabalhar como estagiária lá. E era Ah, na parte de contas correntes. hum. Aí eu comecei a trabalhar. Nessa de trabalhar, eu estava já 1 ano lá, eu fui fazer uma visita com o gerente numa empresa que é em Perus mesmo, uma metalúrgica, que tinha, lá na época tinha 300 funcionários, e nós fomos, né, ele acabava levando os estagiários junto para poder já ir aprendendo como era o mercado de trabalho, para ingressar, porque o nosso estágio terminava 2 anos, né? E quando eu Tá. cheguei nessa empresa, foi muito legal, que eu fiquei encantada, porque na verdade eu nunca tinha entrado numa metalúrgica. Quando eu vi a parte de produção nessa área produtiva, os departamentos, e lá não passou 20 dias, eles entraram em contato com o gerente, que era Flávio, eu lembro até hoje o nome do meu gerente, e falou para o meu gerente que queria me levar para trabalhar lá. E aí Olha eu que fiquei, legal. sim, olha, só para você ter uma ideia, meu salário era assim 800, eu ia Ah, ganhar 4.000 na época, era uma coisa assim no... totalmente, eu era uma menina, Quantos e eu anos? fiquei 16. Não, Uau! já tinha terminado, não tinha nem terminado a escola ainda, eu tinha já 16 anos. Aí eles me convidaram para estar trabalhando lá, e eu fiquei encantada, fui para auxiliar de escritório. Quando Tá. chegando, eu já me direcionaram para a parte de contabilidade. Hum, Contabilidade, recursos humanos e financeiro. Eram as 3 áreas que eu ia estar atuando para dar suporte para esses 3 setores. hum, Ok, faturamento também. E eu com aquela ânsia de sempre querer aprender, eu sempre fui muito curiosa, muito proativa, eu queria mesmo, né? uhum, E a minha supervisora, né, depois, a Márcia, que era minha xará, hum. a gente brincava que era Márcia Castro, né, que era o sobrenome Castro, e o Paiva, chamava Paiva e Castro. Ela falou pro meu diretor, o senhor Ricardo, que era assessor da diretoria, eu quero a Paiva comigo, eu não quero que a Paiva mais ajude ninguém, porque eu gostei dela, do perfil. E a Castro me puxou para ela. Aí que eu comecei a ver o que era um departamento pessoal. Na Ah, verdade, na minha época, olha quantos anos atrás, eu tinha 16 anos, simplesmente era cartão de ponto manual, fechamento da folha de pagamento manual, tá? uhum. Eu era da época que as nossas calculadoras tinham bobina, que a gente tinha que virar ela e usar o contrário, né? Já com essa mentalidade de redução de gastos, né? Uhum. Então, nós dividíamos a folha de pagamento e a gente ia fechando. Então, era RAIS, DIF, informe de rendimento, tudo manual, até o Lerite, era tudo feito. Engraçado, mas que assim, eu comecei a trabalhar muito novinha também em contabilidade, também muito manual as coisas, né? A gente fazia, eu lembro das calculadoras de bobina, e eu acho que isso, por um lado, a gente foi privilegiado, porque a gente aprendeu a fazer na raça mesmo, né? É, a raiz, né? Raiz. Aí depois também os softwares, né? Você Sim. sabe, você só E precisa eu aprender o acompanhei software. isso, viu? Eu É, né? acompanhei. Então, assim, para você ter uma ideia, a contabilidade lá usava mimeógrafo. Aham. Usava naquela época, para mim era tudo normal, né? Porque era na escola. E para você ter uma ideia, que era uma coisa tão tranquila,
Lina, que a gente pagava, nós pagávamos os funcionários pela aquele olerite, aquele marronzinho pequenininho, colocava o dinheiro lá dentro Olha. e era com tudo Não na tinha fábrica cheque, e depósito em pagar. conta, nada disso, Não, né? nada, nada, nada. E nunca tive problema de um assalto, um roubo, nada. Ela é uma Uhum. empresa que me trouxe muito conhecimento, tá? E assim, era uma pessoa, uma empresa que eu amava estar lá. Era uma grande minoria de mulheres e a Uhum. grande maioria era homens, né? Era mulheres, Olha a que gente não chegava interessante. nem, acho que nem 10 mulheres. O restante Mas era tudo, isso no seu departamento ou na empresa não, como na um todo? empresa geral. No meu Ah, tá. departamento, nós éramos de 3 mulheres, né? Eu e a Márcia, e tinha uma moça que era do recrutamento e seleção, que era uma psicóloga. E você Aí que eu acha que comecei a entender. essa área, até pegando o teu gancho, essa área de gestão de pessoas, recursos humanos, você acha que ainda é uma área muito feminina ou já tem mais equilíbrio? Como é Tem. que você vê essa questão pontualmente? Olha, se eu for olhar, se a gente for olhar nesse olhar na faculdade, que é um dos cursos que eu também ministro aula, claro que a grande, né, o grande público é feminino. Aham. É um grande público. Como se for olhar também para a área da psicologia também. É. Mas essa parte da interação, né, tanto o público masculino, ela vem ganhando, né? Não tem como a gente falar, não, só mulheres. Não, é E um. aí, para eu entender, né, para a gente falar um pouco sobre o contexto da profissão e até a evolução dessa área dentro das empresas, né? Você está falando que você já começou, né, bem novinha, então você tem uma longa Sim, experiência aí já. Lá atrás era muito a questão do departamento pessoal, né? era E só hoje a gente departamento fala pessoal. muito. Hoje que a gente fala, né? Não faz tanto tempo assim que passou-se a falar em gestão de pessoa, gestão de gente, né? É, hoje é gente e gestão. E aí eu queria que você falasse o que, que você acha que mudou de lá para cá nesse sentido, né, da evolução do DP para a área de gestão, e se você acha que essa questão, se esse fator de ser uma área assim mais feminina contribuiu para esse olhar mais humanizado também. O que, que você acha? Acho que, olha, evolução evoluiu muito, tá? Nesse departamento, porque antigamente, Lina, quando eu comecei, só tinha fechamento de folha de pagamento, só Uhum. tinha exatamente é, entrevista, seleção, só era muito quadradinho. Não tinha isso de desenvolver pessoas, Não, né? eu nem imaginava que tinha treinamento e desenvolvimento. Só para você ter uma ideia, eu nunca tinha ouvido falar. A única coisa que eu ouvi falar dentro dessa minha experiência é a CIPA. Só para você, porque eu fui eleita da CIPA, que é lá atrás, mas, Uhum. porque era uma empresa grande, né? Então era obrigado a ter uma CIPA. Fora isso, nunca ouvi falar. Sim, eles me deram para, por exemplo, em 1986, né, que eu tinha 16 anos, eu fui fazer um curso pela IOB, né, na verdade, para entender o que era a folha de pagamento, porque eles me Tá, deram isso. tá. Mas era fora que eu fui para Mas o era bem SEM, técnico também, né? Era um treinamento só, técnico. sim, só E quando que técnico, não você tinha. percebeu que começou a mudar, que os ventos começaram a mudar dentro das empresas? Quando você acha que começou essa preocupação das empresas de trabalhar mais o humano mesmo? Olha, se eu te falar uma verdade, eu fui fazer faculdade, né, com 30 anos, Uhum, Lina, de tanto uma insistência, porque na época eu não consegui, né, fazer, por uma uhum. insistência de uma. Porque depois que eu fiquei 8 anos nessa metalúrgica, eu fui convidada também para trabalhar na área hospitalar, onde eu fiquei 10 anos, Ó. tá? Também na área de RH. Isso, RH, e nesse momento eu fui para finanças Hum, também. Então, eu já era supervisora da parte toda administrativa, faturamento, RH, finança, faturamento, por causa das experiências anteriores que eu tive nessa metalúrgica, porque eu uhum. cobria férias. Tá. Inclusive, nessa empresa anterior, eu fui promovida para supervisora, fiz uma transição, a minha, que era minha supervisora, acabou saindo da empresa,
E eu acabei assumindo tudo lá, porque lá eu tive filho, casei, enfim, um monte de coisas aconteceram. Tá. E quando eu vim para essa empresa, para o ramo de atividade hospitalar, foi onde tinha uma enfermeira padrão, que ela sempre pegava no meu pé: Márcia, você é uma menina tão inteligente, por Uhum. que que você não faz uma faculdade? Eu falei: ah, não, eu já tinha um filho, né? O Diogo É. já estava com quase 6 anos. Eu falei: não, olha a minha idade, eu não tenho idade. Ela falou: menina, abriu em Mariporã uma faculdade, vai para lá. E eu fui de xereta, assim, eu falei: ah, vou tentar ver. E eu Que fui lá. faculdade que era? E era o imenso Instituto Mariporã, que Uau! era o dono, é o que tem a empresa da Cruzaça. Ele já faleceu, inclusive, né? Hum. Ele era dono da Cruzaça, que aqui, que nós temos depois de Campo Limpo, ai, esqueci o nome Muito. do local. Quando a gente vai de Itatiba, que Hum. eu entro para ir para sentido Campo Limpo, tem Não é Jarinu, aquele não, né? Jarinu, exatamente, Jarinu. a Cruzaça. E era eu fui da terceira turma que se formou. Só que Tá. lá, o porquê administração, né? Você pode me Uhum. perguntar. Lá só tinha esse curso, Ah, administração de empresa. E tá. como eu sei que a área que eu queria, que era psicologia, e eu não contei uma coisa para você. Hum. Também jovem, eu fui uma jogadora de vôlei. Eu vivia em campeonatos. Além de tudo, você ainda teve tempo para ser atleta. Tudo. Eu gostava de futebol. Foi uma loucura a minha vida. E eu queria fazer também, como meu pai não tinha dinheiro para psicologia, eu falei: ah, vou tentar. Eu lembro até hoje, no Anchieta, eu vou tentar educação física. E não é que eu passei, Você só passou em que eu não educação consegui física. bolsa. Eu não Ah, consegui bolsa. E aí que achando isso, eu não estava nessa metalúrgica ainda, tá? Eu não estava na é. metalúrgica. Aí eu falei: ah, vou tentar que meu pai vai me pagar. Coitado, meu pai continuava não tendo condição alguma de me pagar. Aí meu sonho, na verdade, eu deixei para lá. Falei: ah, não, vou priorizar outras coisas. E é onde eu priorizei o quê? Casamento. Eu casei, tive filho. Tá. Foi assim, naquele momento, meu foco mudou-se, né, Uhum. para esse lado não profissional, mas sim lado pessoal. E quando eu cheguei no hospital, foi por estímulo, na verdade, dessa enfermeira, aonde eu resolvi fazer administração, porque era o único curso. Depois que Tá. veio pedagogia, enfim. Aí eu pensei Uhum. bem assim, falei: bom, eu sei que eu atuo já no RH, no financeiro, pelo menos eu fazendo administração, eu abro a minha carreira. E Sim. aí, depois, as minhas especializações, eu já tinha esse pensamento. Já tinha planejamento Já já. as minhas especializações eu faço em RH, que eu sempre amei. É uma coisa Tá. que está no sangue, tá? E isso que eu fiz. Então, foi minha formação lá. E eu terminei com 33 anos a faculdade, já ingressei na São Francisco na pós-graduação, que foi em Itatiba, que era gestão e estratégia de pessoas, que Que foi legal. uma das minhas primeiras especializações. E foi E nessa época depois, que estava abrindo nas empresas mais esse pensamento de gestão de pessoas? Você sente isso, isso? porque exatamente. Quando eu ingressei, porque na faculdade eu já comecei a já ter treinamento e desenvolvimento, que eu tinha algumas matérias que eu comecei, só que ainda tinha enraizado, ainda estava em mim o departamento pessoal, porque eu tive direito do trabalho, que foi uma das minhas especializações. Hum. E eu gostava muito, eu que ensinava os alunos, minha turma, que eram os alunos, né, os meus amigos da faculdade. Quando eu Hum. tinha essa disciplina, o pessoal tinha um pouquinho mais de dificuldade, eu que ia para aí do professor Antônio, eu lembro até hoje, falou: Márcia, ensina o pessoal. Eu ia lá e eu ensinava eles fecharem os cálculos trabalhistas. Era muito gostoso. Mas até Uhum. então, nenhum momento pensando em docência, nenhum momento. Quando eu fui para a pós-graduação, terminando a pós-graduação, que foi em 2005, isso, em julho de 2005, eu, na verdade, reencontrei o João Vitorino, que hoje é o meu atual marido, enfim, e E ele, sócio, daqui a e pouco você vai sócio, falar também da isso, empresa. vou, Aham. Foi aí que e vocês se ele conheceram.
que veio com na verdade, ele que falou, Márcia, venha dar aula, você tem jeito para dar aula, e aonde também veio, né, essa transição também, mais uma coisinha na minha carreira, que inclusive, Lina, você vai falar assim para mim, como matemática, porque a primeira disciplina que eu dei num curso técnico aqui em Bragança Paulista, que foi na Hum. Nossa Senhora das Graças, foi administração financeira, que era matemática. Uau, uau. E eu me transformei, eu colocava, eu coloquei na verdade, uma roupa toda temática de bruxa, coloquei uma sala, era tudo louca, uma sala toda preta, penumbra, assim, coloquei música de terror, coloquei umas unhas, coloquei me vestir, porque todo mundo tem medo da matemática. Então, era matemática financeira. E os alunos entrando em 2006, os alunos entrando, eu falei assim, vocês não sabem o que vai acontecer agora nessa disciplina. Você não tem noção, no final daquela aula, todos Hum. os cursos que tinha naquela instituição, todo mundo queria ter ido para a minha aula. Porque não Olha era nada só, daquilo. Márcia, você fez a É, surpresa para eles, foi fiz, de bruxa, vamos fiz. quebrar Fiz. O tabu, né? Porque todo É. mundo acha que a matemática é tudo aquilo. Então, até hoje, eu tenho alunos que estudaram comigo em Uhum. 2006 e já estudaram comigo, já foram novamente meus alunos na graduação. Falou, você continua do mesmo jeito, né? Esse meu lado de muito comunicativa, É eu verdade. gosto desse lado de relacionamento, não tem esse É. aluno-professor. Os alunos são fã, eu sou testemunha disso. Eu dividi a turma com você É. na FAT. Lá era até covardia dividir a turma com você, porque a turma ama. E me diz uma coisa, Márcia, você, desde que você começou com a docência, né, você nunca abandonou o mercado, você sempre levou as duas atuações, é muito ativa, tanto no mercado, nas empresas, quanto na faculdade. Eu acho isso assim de uma riqueza imensa, né? Porque você leva a experiência para os alunos, e eu acho que, né, isso diz muito também sobre essa paixão que eles têm por você, porque realmente se identificam e veem ali a aplicabilidade do que você está explicando. Você fala sobre algo que você domina, que você faz, né? Mas você observa muita diferença, tem um abismo ainda muito grande na academia para o mercado, do que é ensinado na faculdade para a realidade dos mercados, como existe em outras áreas, né? A gente fala, por exemplo, na área de comunicação, é difícil o curso na faculdade acompanhar o que está acontecendo no mercado. Na área de gestão de pessoas, como que você vê isso? Assim, está equilibrado? Falta ainda? O que você aconselharia para as faculdades, talvez aí, se for o caso, para estar mais perto do mercado? Como que você avalia essa questão? Então, Lina, eu trago, você sabe que as gerações estão mudando, né? A minha Uhum, época era a geração X, agora temos a Y, a Z, mais atuantes, né? Porque a minha geração já também já está saindo, né? Você sabe que os alunos querem muito a prática. Não tem uhum, como. Se a gente for pensar, né, nessa evolução, a gente já sabe que 15% é aprendizado, né, que quando a gente observa algo, né, uhum, 50%, quando a gente fala desse percentual, é assimilado quando a gente combina a escuta e a observação. E os uhum, 70% é aprendido mesmo quando a gente discutimos. Né? Então, uhum, por exemplo, uma das minhas atuações que você até mencionou, que é o outdoor training, porque a uhum, gente, a gente atua mesmo com treinamentos na prática. Não estamos dizendo que não temos que ter o conceito. Sim, temos que ter um conceito, porque realmente é a base, a estrutura, uhum. mas a gente não fica só no conceito, naquele quadradinho. Não, a gente ensina e vamos fazer uma prática. Ensina e vai na prática, para eles começarem a fazer a assimilação. Quando eu estou, né, quando eu estou na área do curso de RH, mesmo não estando, porque hoje eu dou em vários cursos, desde logística, contábeis, administração e engenharia, eu sempre trago recursos humanos porque isso é real. Todas as Uhum. empresas têm recursos humanos, ou tem gente, gestão, enfim, tenho que trazer lá, porque é um local que vai falar de pessoas.
Tá E eles certo. gostam muito, você sabe que o processo de aprendizagem, a gente, né, não é só esse entender os conceitos, mas, na verdade, em aplicar aquilo que fez e foi Aham. compreendido, né? E os Porque alunos a também gente... trazem. Oi? Não, desculpa, eu te interrompi. Não, que eu ia dizer justamente que os alunos eles estão muito no mercado, porque é uma área que os alunos eles buscam na faculdade, normalmente porque já tem alguma vivência, né? Poucos são Sim, aqueles que escolhem o curso de recursos humanos assim sem ter tido nenhuma experiência. Normalmente eles buscam mesmo um aprofundamento. sim. Então, eu fico pensando, hoje, as empresas, né, elas estão precisando se reinventar. Tem muitas inovações, muitas novidades, muitas exigências, né, em relação ao comportamento das empresas, e aí a gente vai falar de compliance, vai falar de ESG, né, que vai falar de sustentabilidade, responsabilidade social, as normas de LGPD com responsabilidade com os dados pessoais. E como que fica esse monte de novidades? Os alunos eles têm pedido isso nos cursos? Os cursos estão dando conta de prepará-los? Na verdade, eu sempre digo assim, primeiro para os alunos, né, que a carreira pertence a eles. O empregado, o trabalho é do empregador. Depende muito mais deles buscarem conhecimento do Uhum, que tudo vir da empresa. A empresa hoje não é mais, não tem aquela obrigatoriedade, não, eu estou naquela empresa, agora eu preciso dar treinamento. Não, ele tem que buscar. A uhum. empresa, sim, ela te dá a oportunidade, mas não é quer dizer que, eu não vou fazer nada porque a empresa não me dá. Não, você tem, né, que realmente se mexer, sair da zona do conforto e buscar. E eu uso, assim, a metodologia, eu sempre falo com eles em sala de aula, eu uso sempre a metodologia andragogia, Lina. Por quê? Sim. A psicologia, a- o ensino fundamental é a pedagogia, que como ensina a criança. E não dá para ensinar um adulto. A andragogia, sim. Tudo que é, vamos dizer, que é estimulado, que o adulto, que faz sentido para ele, que ele entenda que aquilo que eu estou explicando faz sentido, aí eles vão conseguir absorver mais. E claro, quando eu estou num recursos humanos, concurso de recursos humanos, eu trago muito mais a realidade, aonde eu estou. Então, muitos exemplos que às vezes me acontecem numa consultoria, claro que eu nunca vou utilizar nome nem da empresa, nem muito menos das pessoas, mas quando eu utilizo alguns, né, de uma forma mais genérica, alguns Uhum. exemplos, eles falam assim, professora, isso também acontece na minha empresa. Eu falei, exatamente. E aí, Uhum. sabe o que é mais gostoso? Que eu faço um estudo de caso. Então, às vezes, alguma coisa que eu coloco eles a pensar e me dá uma sugestão. Então, assim, eu coloco uma pergunta, um problema, e aquela Uhum. sala invertida. Eu falei, e agora? Está na mão de vocês. O que vocês fariam? Então, eu coloco eles em pequenos grupos, e Uhum. aí, às vezes, gira uma roda de conversa. E aí, cada um vai colocando o seu ponto de vista, e a gente vai, e a aula, quando vê, a aula acabou. E eu vou Aham. fazendo isso, aí às vezes eu trago muito vídeo, que Aham. aí eu peço para eles o quê? O que que eles conseguem enxergar além do vídeo? E eles Uhum. vão ali fazendo, né, aquela associação, e Com as também aí, experiências próprias, né? sim, e com isso eu faço o quê? Eu coloco eles também em algumas dinâmicas. Tá. Eu percebo assim, ó, o pessoal de recursos humanos aceitam bem melhor, porque Uhum. já estão, né? Eles já estão mais habituados. Quando é outros cursos, tem um pouquinho mais de resistência. Porque Uhum. fala, por que tanta dinâmica? Ou por que tanto? Porque às vezes, né, um pessoal de finanças, um Uhum. pessoal de logística, aí vai falar, nossa, mas aí até entender. E realmente tem uns que são um pouquinho mais resistentes, mas a grande maioria gosta de aulas É. mais dinâmicas. É. E Hein? você também dá cursos de empreendedorismo e de inteligência emocional no Sebrae, né? Ali é um público diferente, né, Marta? Ali já são pessoas assim que estão com a mão na massa, né? E vão buscar ali pitadas
pílulas de inspiração e de Sim. capacitação. Como é que é, né? Lina, olha só, esse convite foi feito antes da pandemia. Eu Hum, me lembro que eu estava na ETEC, como você já mencionou, também dou aula pela ETEC, né, aham, nos ensinos médios, e um, um professor me convidou. Falou para mim assim: você quer tentar uma experiência nova? Eu estou precisando de professor na área de Sebrae. Aí eu falei: vou, por que não? uhum, Eu sempre fui muito, né, desse lado, falei: vou. Aí eu comecei, inclusive faço em várias regiões, Valinhos, Campinas, em Barueri. Aí eu fui, só que é aberto para a comunidade, Nina. Quando é ah, aberto para a comunidade, eu pego diferentes perfis, uhum, tá? E é tão gostoso quando eu coloco aquele público, porque eu pego, como você falou, eu encontro uhum, pessoas que já têm um estabelecimento, um startup, um empreendimento, como aqueles que nunca e nem uhum, pensam em abrir algo. uhum. Então, como são cursos variáveis, eu pego só. Tem um curso que é só para mulheres, para Ah, estimular o brilho que as mulheres têm. É lindíssimo esse ó, curso. Tem o da inteligência emocional, a parte toda dos primeiros passos do empreendedor. uhum. Eu encontro pessoas que já tiveram, isso já foi relatado, pessoas que estavam presas, Olha só. que vieram, que inclusive o Mercado Livre, ali de Cajamar, É. buscam profissionais assim, que eu fiquei sabendo por eles, Que porque são mais bacana. mão de obra, aham, eles dão oportunidade. Então, eu já me deparei com, nossa, imensidão de diferentes públicos, senhorinhas. Ah, que Já dei gostoso. aula online que teve alunos do México. Olha, que experiência interessante. E o Sebrae também tem um material muito rico, porque Aham. você também tem que se capacitar para poder aplicar. A Então é semana um ciclo, passada, né? sim, a Uhum, semana passada eu estava em Caieiras, na verdade, na cidade onde depois de Perus eu fui morar em Caieiras, onde eu uhum. fiquei 14 anos, e hoje faz 2 anos que eu vim para cá, para Bragança Paulista. E eu estava lá. Então, assim, quando eu encontro, ela se conselha, falou: professora, eu não acredito que você olha para a gente com um olhar de ajuda mesmo, de falar, na verdade, eu falo para eles que o sonho não pode morrer, que se elas Aham. têm vontade, elas têm que sonhar. E às vezes eu faço eu conto algumas histórias e coloco elas para, né, numa dinâmica, elas falam assim: professora, eu não acredito que você é assim. E assim, eu fico cada dia mais, eu falo: eu tenho certeza de onde eu estou, eu tenho certeza do que eu quero. E É é muito assim, bonito. né? E é muito. Nossa, Aline, eu fico tão encantada com cada curso que eu tenho, que eu Uhum. termino, independente do local onde eu estou, que eles vêm e me abraçam. Meu aniversário foi recente, fizeram aniversário, cantaram parabéns, vêm dar abraço de urso. E assim, mesmo esses cursos que são, às vezes, de 2 dias, Lina, você não tem Uhum. noção. O que elas fazem, sempre me dão algo para você lembrar de mim. E me procurem, eu falo sempre Cria para uma eles. relação afetiva também, Sim. E tá? até hoje, tá? Independente dos alunos que terminaram lá, sei lá, em Aham. 2006, Mantém tiveram aula relacionamento. comigo até Essa hoje, é uma mantém. característica muito forte também aqui do interior, né? De você É, estender essa relação para além da sala de aula, né? sim. Agora eu queria falar um pouquinho dessa novidade, desse super empreendimento aí que É. você e o João realizaram agora em maio, né? Inaugurou em maio desse ano, em 2023, que é o Escape Jungle. Explica pra gente o que é o Escape Jungle, como que surgiu essa ideia desse projeto, no que é que vocês se inspiraram, por que resolveram criar o Escape Jungle? Então, olha só, né? Deixa eu pegar aqui. Uhum, Peraí, Lina. Você vai ter que cortar isso, né? Para eu não vai lá. errar aqui, né?
Então, essa é a novidade. Mas Então, conta com as suas palavras, Márcia, não precisa... já Você peguei aqui, conhece ó. o negócio como ninguém, você É, conhece por dentro. Conta como se você tivesse parado na rua, alguém falasse para você, olha, o que é esse escape jump? Para que ele serve? Conta aí. eu vou primeiro contar para você dessa novidade, né? Como surgiu a ideia. Na verdade, essa ideia surgiu em março de 2021. Na verdade, o João, né, o João Vitorino, o professor João Vitorino, que começou a conversar comigo e falou: Márcia, nós somos até, inclusive, em alguns escape. E ele conversou comigo e falou assim: o que você acha de a gente abrir? Porque hoje nós estamos no espaço de 32 mil metros, tá? Quase 2 alqueires, onde nós moramos. Nós trazemos empresas para esse nosso local, tá? O que é? Então, Conta para quem não conhece o que é o escape jungle. Ele é um ambiente fechado? O que o ele é? Escape Django é um escape room, para quem conhece. É uma sala, na verdade, é uma sala temática, onde Uhum. tem uma história e você tem que entrar nessa sala com um desafio. E esse Hum. desafio é desvendar os mistérios, né, os enigmas lá dentro. O E porquê o normalmente Django? é em grupo, não é isso? São equipes. Normalmente, aqui na nossa sala, ela só dá para fazer entre 3 a 6 pessoas, tá? Tá. Não dá para ser menos e não dá para ser mais, Hum. porque ela é característica, vamos dizer, ela é, como que eu posso dizer? O nível é entre Hum. médio a mais difícil, não é fácil, porque Tá. ela é Então, para uma pessoa característica. sozinha, ficaria muito tempo lá para desvendar o enigma. É muita coisa, né? Exatamente, não tem condição alguma. E ela tem um tempo de 60 minutos para que Ah, você possa desvendar os enigmas. Na verdade, é um jogo, né? tá, É um game que você entra lá para resolução de enigmas, né? tá. Então, por que o Django? Porque nós estamos na natureza. Ah, Deu para entender? Então, na verdade, ele é um jogo, que ele não é um jogo de videogame, ele é um jogo que nós colocamos o nome, ficou Escape Jungle, porque na natureza, que nós estamos na natureza, e isso é muito legal, né? E é como eu falo, né? Essa modalidade, ele tem conquistado os adeptos, tanto dentro da empresa, que buscam formas criativas para, na verdade, para desenvolver as uhum. habilidades comportamentais, né, que desejam ver em suas equipes. Mas isso também para o lado pessoal, viu? Pode ser entretenimento para a família, para uma turma que vai fazer uma Tudo, comemoração. sim, para o Tem muita procura de quem aniversário, vai comemorar aniversário, por exemplo, assim. Que tem tido sim, mais procura lá hoje? mais os jogos. Que vem como eu funciono só de sábado e domingo, né? Hum. Então vem mais os grupos que vêm para jogar, porque é novidade na região. São turmas Muitos assim de ainda. amigos, é isso? Isso, amigo. Não, e você não tem noção. Eu É. tive família. Agora, É. recentemente, teve uma família que veio de Santos. Uau! Ela veio, é, ela veio para pernotar aqui, que na verdade aqui eu tenho suítes, né, disponíveis. Eles ficaram Ah, de sábado para domingo e jogaram. então, Márcia, você está dizendo para mim então que é possível pernoitar, então dá para ter essa imersão de um final de semana. Então, uma equipe ou um grupo de amigos, né, um grupo familiar, pode ir para o Escape Jungle, fazer reserva, passar o final de semana, participar dos jogos e ainda passar o fim de semana lá e aproveitar o espaço. O que mais eles têm para fazer nesse espaço que você convidaria aí para passar um fim de semana? Então, nosso espaço aqui, nós temos atualmente hoje 4 suítes, tá? Hum. Que é onde dá para acomodar de 4 a 5 pessoas, dá para Uhum. ficar. Nós temos sala de jogos, e tem o home theater, né? Que é a sala de TV, que você é bem ampla, tudo. Eu tenho piscina aqui também, tá? Ainda não tenho o ativo, mas eu vou ter até mini aqui. Tudo já está no projeto nosso. Mas voltando, a nossa acomodação, se você quiser,
existe a possibilidade de você estar, né, ficando conosco, perguntando e jogando escape. E Então, no, temos no tudo isso. nos jogos, vocês têm várias sessões, é um jogo só? Porque eu fico imaginando que um espaço assim, né, um espaço de desafios, de enigmas, que receba sempre turmas, né, demanda muita criatividade. Como é que vocês fazem, né, para Sim. renovar? Os desafios são sempre diferentes? Como que é essa parte? Para não vazar Sim. a solução. Hoje, eu vou te contar mais, daqui a pouco eu vou te contar mais uma novidade. Opa! Hoje nós temos duas salas, né? Uma sala que é o banco, no assalto ao Banco de Londres. O assalto ao... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, pode falar. Ah, tá. O assalto ao Banco de Londres é a continuação do filme do assalto ao Banco da Espanha. Estávamos outro dia, né, lá em 2021, quando o João realmente começou a ter o mentor é ele, tá? Ele vem falar comigo e a gente vai trocando ideias, né? Nós estávamos assistindo esse filme, ele falou assim, Márcia, eu já começou a fazer sentido, o que eu quero abrir realmente é isso. O que que você acha? E começou a comentar comigo. Então, nós estávamos assistindo o filme, né, que foi lá atrás, quando começou a ele pensar em 2021 todo esse novo projeto, porque o Uhum. João é muito imperativo, ele gosta de pensar, os treinamentos nunca são iguais, enfim, então ele vem e fala para mim, e eu sou mais de colocar, de ali, falar com ele, de falar, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, então ele gosta, ele é muito sonhador, ele é uma pessoa, mas com o pé no chão, mas é Ele é o um mais rapaz, assim, uma criativo e pessoa, você é mais de ele execução, né? de execução. Ele é o mais criativo. E eu, né, fico apaixonada pelos sonhos dele, e eu falo, vamos embora. E ele falou para mim assim, nós estávamos assistindo o filme, ele falou para mim assim, já sei, já sei como vai ser o primeiro tema nosso. Vai ser assalto ao Banco de Londres, que ele pegou a continuação, porque ele vem com uma Uhum. facilidade. Eu falei assim, eu falei, mas como? Aí ele falou assim, ó, não, o assalto ao Banco da Espanha, a moeda, né? Ele falou assim: o nosso vai ser a barra de ouro, a troca da barra de ouro. E aí começamos. Aí ele começou a pesquisar, pesquisar, já foi atrás de artefatos. Nós tínhamos espaço. Ele falou: o que que você acha que a gente fecha esse espaço, fecha aquele? Eu falei: vamos. Falei, e fomos. Aí a primeira sala nossa, que foi inaugurada dia 27 de maio, é o assalto ao Banco de Londres, que Uhum. pode entrar de 3 a 6 pessoas. Tá? Certo. E Então, aí e lá dentro. lá dentro você entra no game, né? Se caso você sentir que você vai ter medo, medo não, sentir aquela, às vezes tem pessoa que Claustrofobia. Tem gente que é não pode ficar em lugar fechado. Porque a pessoa, o grupo entrou na sala, a sala é trancada. Ela trancada, só sai quando isso, acaba o mas tempo ou tem quando o ela resolve botão, o. né? Tem um botão de pânico que ela pode apertar e sai no momento que ela quiser, só que ela não entra mais. Não, O eu sei. O outro, jogo termina, falando do jogo, né? O o jogo ele jogo, termina quando ela resolve o enigma ou quando acaba o tempo. É isso, né? isso, exatamente. Certo. Só que não pode passar de 60 minutos. Aí é, né, feito todo, tem tudo Uhum. um cenário, sons, para avisar que está terminando. Só que ele é todo monitorado, nós ficamos na câmera. Tá. Então, tem uma pessoa que, na verdade, é o mestre da tecnologia, é uma Uhum. pessoa que é como se fosse da equipe desse grupo de jovens que entra na sala. Então, ele Hum. vai ficar ajudando com dicas. Ah, E, tá. tá? Por Então, ele isso é vai que dando. ele é variável, ele é flexível, porque vão mudando as dicas de turma para Sim. turma. Se a equipe que vier, ela já tem conhecimento, ou já veio aqui, vamos imaginar que ela já esteve aqui, mas não conseguiram concluir e quiseram retornar, porque já Hum, aconteceu. A gente tá. muda, sim, algumas, alguns enigmas. A gente muda porque senão vai ficar sem graça, né?
Aham. Agora, no mês de novembro, não vai conseguir agora no mês de outubro. O mês de novembro vai se inaugurar a cabana, né? O mistério na verdade, Mistério da Cabana. É uma Ah, é outra um outro sala, tema. outro tema, é um outro local. É uma cabana que fica mais no meio do mato mesmo. Uhum. Então tem um outro tipo de história e vocês são convidados para ir lá desvendar o mistério. Então nós Opa, estamos com duas salas que ao mesmo tempo, vamos imaginar, você vem com um grupo de pessoas, de 12 pessoas, 6 pessoas ficam aqui, as outras 6 vão lá e depois vocês mudam, né? Quem não quiser, ou fica na sala de jogos. Eu tenho, na perfeito. verdade, Ah, aqui também eu sirvo lanche. Comidas, tá. como a gente fala, tem porção de batata, de boteco que a gente brinca, tem Comida de boteco. refri, tem bebida alcoólica, tem várias coisas para a pessoa curtir, Tá né? E eu vou certo. contar uma novidade para você que nós já lançamos, na verdade. Nós participamos de uma feira agora recentemente, vamos participar de uma outra feira, que na verdade é um Uhum. workshop, que se chama Escape Móvel. Uau! Como é que é Agora é isso? uma outra modalidade. O escape móvel, na verdade, possui uma opção Quick Time, com jogos de menor duração para necessidades específicas das empresas. Ou seja, né, Ah, os jogos podem ser adaptados também às demandas e necessidades de RH de qualquer empresa da região. E que essa experiência. bacana. Não, não, Esse pode falar. E é tão interessante, para você ter uma ideia, que esse entra uma pessoa só. Esse é individual, tá? Você entra, você tem 3 minutos, três, para desvendar os 2 códigos que. Então, é uma novidade que a gente pode levar em qualquer evento. Você pode falar, Márcia, aqui eu vou fazer o meu aniversário. Gostaria de ter isso, né? Esse entretenimento aqui no meu aniversário. Pronto, leva leva lá o escape móvel para Ah, lá, é uma é cabine. uma cabine, exatamente, que você entra e você resolve o enigma. Então, nós vamos participar de uma feira agora em Bragança Paulista, que vai acontecer no final deste mês, que vai ser sábado e domingo. E essa feira nós vamos estar com o stand lá. E nós vamos mostrar todo o nosso trabalho, porque além do Escape Jungle, que é um dos, na verdade, ela é um ramo, né? Que é um dos, quando a gente fala de um nicho, também do Instituto IDAB, é onde é a nossa matriz, que ela, através dela, veio o CAV, que é o nosso centro de aprendizagem, aonde está o Escape, tá? E é onde eu trago os treinamentos, que eu tenho líder é tudo, tenho a parte de trabalho em equipe. Então, temos todo esse tipo de trabalho e de treinamento. E lá vamos conhecer todo esse nossos trabalhos, tanto, né, Perfeito. dos treinamentos comportamentais, que são todos voltados para o comportamentais, dentro das empresas, como também dentro desse nosso ambiente aqui. Do Escape Jungle. Então, para vocês aí que estão acompanhando a gente, se vocês querem saber, querem conferir, a gente vai deixar aqui embaixo para vocês nos créditos, na legenda, direitinho as informações dessa feira, como participar, e aí vocês vão poder conhecer mais ainda desse trabalho fantástico, tanto do IDAB quanto do Escape Jungle. Vão lá, vão conhecer a Márcia. A gente está deixando aqui para vocês também os sites, o endereço aqui do Instagram, da página do Instagram, para que vocês conheçam. Lá no Instagram, no site, vocês vão ver fotos desses ambientes que ela está falando, e a gente acha muito bacana, a gente reconhece aqui que é uma novidade aqui, a gente não tem outros espaços semelhantes aqui na região, né, Márcia? Pelo menos não que eu tenha conhecimento. Não, É só o não, Escape Jungle. Então, se você não. é aqui da região ou conhece, né, pessoa de outra região que quer vir para cá
e ter essa experiência imersiva, né, com as empresas, eu acho que é bem interessante para a empresa que quer fazer treinamento fora do ambiente da empresa, trabalhar questões como trabalho em equipe, raciocínio, criatividade. Eu acho que é super favorável. Márcia, e conta pra gente, como é que você acha que o Escape Django também pode contribuir para o desenvolvimento de equipes e para as áreas de RH das empresas? Que tipo de recursos, de benefícios, ferramentas ele pode oferecer para as equipes de RH das empresas? Como é uma sala toda monitorada, como eu mencionei para você, o que já aconteceu conosco aqui? O RH fica na sala, junto, observando todo o que as pessoas ali, a equipe está sendo, né, vamos dizer, está tentando resolver os enigmas e os desafios ali dentro. Dá para a gente verificar o trabalho em equipe, compartilhar ali aquele lado do pensamento rápido, né? A hora que eles estão, eu tenho várias situações que foi muito legal quando você vê aquele grupo de pessoas trabalhando em equipe. E Uhum. não, cada um, às vezes, resolvendo um enigma e depois daquele momento todos juntos. E recrutamento e seleção também é utilizado aqui, nós já fizemos, tá? São Para dinâmicas para avaliar os é candidatos? no próprio Escape, ali dá para já estar resolvendo. Então, por exemplo, escola de línguas, nós tivemos que adaptar. Porque aí vem você, por exemplo, você vem vamos dizer, com uma sugestão. Olha, quero trazer, gostaria que vocês me montassem uma proposta com essa finalidade, um briefing. E nós Hum. vamos lá e adaptamos o que você precisa, a sua necessidade. Com as suas. Então, o Ah, escape, ele dá para fazer esse tipo por isso que do escape móvel, porque eu posso levar até onde você quer. E às vezes aquele escape pode fazer um diferencial. entendi. Então, além das salas temáticas que já têm os desafios pré-definidos ali para as equipes, vocês também desenvolvem desafios específicos a depender da demanda ou do Sim, objetivo que a empresa quer desenvolver com a equipe sim, também. sim. Porque aí o que vai acontecer? Nós mostramos o que nós temos, e aí, se ela achar realmente é legal, ó, dá para adaptar isso, e aí, dependendo da competência que ela queira que seja incluída, nós vamos estar ali desenvolvendo. Sim, é Bacana, tudo, muito não é bom. engessado, é tudo adaptável. Que nem, por exemplo, Bacana. essa sala, ela, daqui a um tempo, nós vamos ter que remodelá-la. Porque aí vai ficar Aham. uma coisa, né? A pessoa já vê, então a gente Vão já mudando temos, os temas, né? sim, nós temos tudo isso. Se você, o dia que você se sinta-se convidada de conhecer aqui, aí eu te mostro todos os ambientes, o que ele quer mudar, como que ele quer a ideia, né, de crescimento, o que ele quer fazer. Fora os treinamentos, que nós temos inúmeros treinamentos que nós já proporcionamos para empresas, né? Então fica aí o Mas convite para quem é de RH para ir lá fazer uma sim, visita para a Márcia, para o João, para sim. conhecer os espaços e de repente fazer um planejamento juntos, né? Para personalizado. Amanhã nós temos uma, de verdade, amanhã, né? Quando de verdade, né? Amanhã a gente tem uma visita de uma empresa aqui, de RH, com uma equipe de uma grande empresa aqui da região. Vem aqui. Bacana. Então recebe equipes aí de todos os portos. Sim. Marcinha, nossa conversa está muito boa, a gente poderia ficar aqui a tarde toda, mas tem uma pergunta que eu preciso fazer para você aqui, que é para te provocar um pouco mesmo. Diante de tanta coisa que você já me contou, o que te move? Ai, é estar com as pessoas. Ai, Lina, amo. Amo estar ali junto, proporcionar esse estímulo de aprendizado, de ver o brilho nos olhos dela, falar assim, cada um me fala assim, eu sei que cada um de vocês tem um brilho, e eu venho aqui proporcionar, eu venho aqui ajudar vocês. Então, eu fico tão feliz quando ver o sorriso nos olhos dela, e, e quando eu percebo que realmente quando elas comentam comigo, olha, estou fazendo tal coisa, e o brilhinho nos olhos,
Nossa, eu fico encantada. E, na verdade, esse momento, né, de estar aqui, de desenvolver pessoas é o que realmente me estimula. De estar junto, transferindo tudo que eu posso do meu conhecimento para as pessoas é muito gratificante. E elas acreditarem, né? Uhum. Maravilha, maravilha. Nossa, Márcia querida, eu quero te agradecer muito por ter aceitado conversar comigo aqui no podcast. Eu realmente fiquei muito feliz. Eu tenho certeza que quem acompanhou a gente aqui até o final também gostou muito. Então, agora eu queria pedir para você que mensagem, que dica final você quer deixar para o pessoal que está ouvindo a gente agora. Não desista dos seus sonhos, independente que sejam difíceis, não desista. Porque eu mesma, né? Eu nem imaginava que eu ia ter vamos dizer, essa decolagem na minha carreira. Independente da idade que eu esteja, eu quero sempre mais. E eu gosto muito de uma frase, Lina, que eu gostaria de encerrar com essa frase. Opa. Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde você quiser. Não pense que por mais que temos metas pequenas, o mais importante que seja com mudanças profundas no longo prazo. Gosto muito dessa Muito bom. frase. Muito bom, perfeito, perfeito. E a gente encerra aqui, então, com essa capitã esse grande barco de gestão de pessoas, de relacionamento. Obrigada, Márcia. E a Eu que gente agradeço, Lina. encerramos aqui, então, mais esse episódio do podcast JVN, agradecendo a todos e a todas que nos acompanharam neste episódio até o final. E lembrando que sugestões de temas podem ser enviados para o e-mail podcastjornalvisãodenegócios.com.br ou pelo nosso Instagram, @jvnjornal. Esse podcast é uma realização do JVN, com produção da AP43 Produtora, que é especialista na produção de vídeos e de transmissões, e o apoio da Moqueca Publicidade. Se você quiser saber como elas podem ampliar o alcance e a imagem da sua marca, é só clicar nos links aqui embaixo e conferir os sites e as redes sociais dessas duas feras da comunicação, tá bom? Vai lá. Eu sou Elaine Lina e fico por aqui. E se você também gostou dessa conversa, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Semana que vem eu estou de volta com muito mais e eu encontro vocês no Spotify e no YouTube. Até lá. Tchau, tchau.